In addition to paying these underage females for sexual activity, you also paid them to bring their underage friends to you to also engage in sexual activity with. Is that correct? I intend to respond to all relevant questions regarding this lawsuit. However, at the present time, my attorneys have counseled me that I may not. Dias depois de ter recorrido ao direito de permanecer em silêncio, Jeffrey Epstein era encontrado morto na cela onde estava preso a aguardar julgamento por tráfico e abuso sexual de menores. We are now learning of serious irregularities at this facility that are deeply concerning and demand a thorough investigation. A morte do influente multimilionário norte-americano em agosto de 2019, em circunstâncias consideradas na altura pouco claras pelas autoridades, faria surgir de imediato inúmeras teorias da conspiração que ainda hoje ajudam a alimentar o monstro mediático. Para as denunciantes do escândalo, a justiça por que esperaram, algumas durante décadas, ficou mais distante. I'm here because, as a child, I was pulled into Jeffrey Epstein's world, a world built on exploitation and manipulation of innocence and the protection of powerful men and women who believed that they were untouchable. As primeiras denúncias contra o magnata surgiram nos anos 90. Nessa altura, Jeffrey Epstein, que crescera num bairro de classe média-baixa de Coney Island, numa família judaica, tinha passado já do anonimato de uma vida remediada para a ribalta financeira e política dos Estados Unidos. In fact, New York's the world's largest financial center, a city with a budget bigger than many countries. A ascensão meteórica do jovem Epstein, a quem se reconhecia inteligência e um talento especial para a matemática e para a música, começara no final dos anos 70 com um currículo em que constava uma licenciatura que nunca existiu. Com esse falso CV, entrou num dos colégios de elite de Nova Iorque como professor de física e de matemática. Foi no colégio que despertou a atenção do pai de um aluno que o apresentou ao diretor de um banco de investimento. Apesar da aptidão natural para a alta finança, foi sobretudo com embustes, burlas, fraudes e um charme muito particular que Jeffrey Epstein começou a prosperar e, aos poucos, a entrar no circuito financeiro nova-iorquino. Com 27 anos, apareceu pela primeira vez numa revista cor-de-rosa com uma fotografia a preto e branco, apresentado como o solteirão do mês. Estávamos em 1980, quando começou a dedicar-se a recuperar fortunas perdidas de famílias ricas, em troca de generosas comissões. Menos de uma década depois, já milionário, criou uma consultora e passou a gerir os ativos do multimilionário Lex Wexner, que lhe abriu a porta e a carteira de outros magnatas e lhe permitiu multiplicar os contactos e a fortuna. Terá sido no final dos anos 80 que conheceu e se tornou amigo de Donald Trump. A amizade, cultivada ao longo de 2 décadas, terá esmorecido em 2004 por causa de uma disputa imobiliária, mas continua a perseguir o atual presidente dos Estados Unidos como uma sombra. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time, and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this, where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Sure. Antes do tempo das redes sociais, a rede social e de influência de Jeffrey Epstein expandiu-se para outras elites pela mão europeia de Ghislaine Maxwell, filha de Robert Maxwell, o magnata britânico da comunicação social.
Conheceram-se em 1991, quando Ghislaine Maxwell se mudou para Nova York para trabalhar no tabloide New York Daily News. Ghislaine Maxwell manteve-se o braço direito de Epstein até ao fim. Durante mais de 2 décadas, foi a principal cúmplice e angariadora da rede de tráfico e abuso sexual de jovens adolescentes. Okay, I'll begin, please. Sure. Did Jeffrey Epstein have a scheme to recruit underage girls to use them for sexual massages? Objective form of foundation. Can you ask it a different way? Em 2021, 2 anos depois do suicídio de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell seria condenada a 20 anos de prisão por crimes que, então, como hoje, não admitiu. Ms. Maxwell, did you, at any time, play any role in Jeffrey Epstein's activities involving the recruitment, grooming, or trafficking of young women or girls? I invoke my Fifth Amendment right to silence. Muitas centenas de vítimas eram adolescentes em situação familiar e económica vulnerável, aliciadas para as casas do magnata com a promessa de muito dinheiro em troca de massagens. As adolescentes eram elas próprias incentivadas financeiramente a recrutar outras adolescentes. A esmagadora maioria seria abusada e explorada sexualmente. My eyes welled up with tears and I have never been more scared in my life. When it was over, he paid me $200 and requested in exchange that I bring a girl each time to make another $200. Foi através de Maxwell que Jeffrey Epstein estabeleceu uma relação estreita com o então príncipe André, filho de Isabel II de Inglaterra. O irmão do herdeiro do trono caiu em desgraça depois de Virginia Giuffre, uma das primeiras denunciantes de Epstein, ter vindo a público dizer que, quando tinha 17 anos, foi obrigada a ter relações sexuais com o príncipe. I have no recollection of ever meeting this lady. In 2006, in May, an arrest warrant was issued for Epstein for sexual assault of a minor. Yes. In July, he was invited to Windsor Castle to your daughter, Princess Beatrice's 18th birthday. Why would you do that? Because I was asking Ghislaine. Nos novos ficheiros Epstein, tornados públicos no final de janeiro, surgem novas fontes de embaraço para a família real britânica. O príncipe, agora sem título, terá também partilhado com o amigo americano informações confidenciais enquanto representante do Reino Unido para o comércio e investimento internacional. Virginia Giuffre acabaria por se suicidar em abril de 2025. Esta memória foi publicada postumamente. No Reino Unido, a divulgação parcial de documentos que constam no processo Epstein abalou também o governo, por causa da proximidade entre Epstein e Peter Mandelson, um dos mais influentes membros do Partido Trabalhista, antigo ministro e antigo comissário europeu e agora ex-embaixador britânico nos Estados Unidos e ex-membro da Câmara dos Lordes. Enquanto exercia funções governativas, terá partilhado com Epstein informação privilegiada. To learn that there was a cabinet minister leaking sensitive information at the height of the response to the 2008 crash is beyond infuriating. Mandelson betrayed our country, our parliament and my party. Além da elite financeira e política mundial, Jeffrey Epstein conseguiu também entrar no campo das artes e da ciência como mecenas. A Universidade de Harvard foi uma das fontes estratégicas de influência. Estas ligações poderosas ajudam a explicar o facto de ter conseguido manter-se intocável durante tanto tempo. Em 2008 seria condenado por prostituição com menores e exploração sexual.
O caso fora desencadeado pelos pais de uma adolescente de 14 anos abusada por Epstein em Palm Beach, a que se juntaram dezenas de outras queixas. Assinou um acordo com a Justiça em que se declarou culpado, mas que lhe permitiu escapar a um julgamento federal e à prisão perpétua. Foi condenado a 18 meses de prisão, com autorização para sair 6 dias por semana, 12 horas por dia, para ir trabalhar. Seria libertado ao fim de 13 meses. I'd like to answer that question. I think you know the answer to that question. Yes. O nome Jeffrey Epstein passou a constar da lista de agressores sexuais dos Estados Unidos. As referências a Portugal aparecem nos ficheiros agora divulgados em múltiplos contextos, sobretudo de viagens. Numa troca de e-mails com uma banqueira suíça, Jeffrey Epstein parece ponderar a hipótese de um dia se mudar para Portugal. Há também uma referência a Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, descrita como uma mulher atraente, dona de bancos, com investimentos em Portugal. Epstein esteve nos Açores, para onde viajou no seu jato privado e pagou muitos voos para Lisboa. Num desses voos terão viajado o brasileiro Watson Cotrim, mordomo da mansão de Paris, e a sua mulher, Maria Gomes de Melo, portuguesa e principal responsável pela limpeza do apartamento de 8.000 metros quadrados. Num depoimento dado à polícia francesa, a que o jornal Libération teve acesso, Watson Cotrim disse que testemunhara na mansão parisiense um fluxo constante de mulheres jovens e magras que lhe pareciam modelos, mas não menores. He abused not only me, but countless others, and everyone seemed to look away. The truth is, Epstein had a free pass. He bragged about his powerful friends, including our current president, Donald Trump. It was his biggest brag, actually. Is the Justice Department protecting any friends or donors, sir? We're having the most successful 8 months of any president ever. And that's what I want to talk about. That's what we should be talking about, not the Epstein hoax. Durante a corrida para o segundo mandato, Donald Trump fez da revelação integral dos ficheiros uma das bandeiras de campanha. Os documentos, até agora tornados públicos, ficam aquém do que desejariam muitos dos setores da base de apoio do presidente. The MAGA base, they voted for a Republican majority and they voted for Donald Trump to be president to reach the untouchables. Because there's always been this class of people that seems to be above and beyond the law. And so the Epstein files are about reaching those people. How do you traffic 1,000 kids and only have one accomplice? Like, that just doesn't make sense to me. The subcommittee. Na última divulgação parcial, onde boa parte dos documentos foram tão rasurados que se tornaram indecifráveis, há novas referências a Donald Trump, notoriamente pouco comprometedoras, diz o Partido Democrata, e ao ex-presidente Bill Clinton. I'm still younger than Donald Trump. Apesar da magnitude dos crimes e da suspeita de envolvimento de outras personalidades influentes na rede de tráfico e de abusos, nos últimos 7 anos não houve nenhuma outra condenação para além da de Ghislaine Maxwell. As sobreviventes de Epstein prometem continuar a campanha contra o esquecimento. I invoke my Fifth Amendment right to silence.